boa filha a casa torna, gente. Sim, meu nome é Letícia Monteiro e eu estou voltando. Meu brinco caiu no chão, não vou pegar ele. Sejam bem-vindos ao meu canal. Sim, eu tô voltando pro YouTube. Agora eu tô beirando aí 25 anos, já faz um bom tempo que eu não volto pro YouTube. E eu tenho uma novidade pra vocês. Amados irmãos, olha... Eita, preloca, até estourou. Estamos aí, ó, vocês estão vendo aqui no espelho. 34 semanas de gravidez. Eu estou esperando um menino. O nome dele é João Pedro. E como vocês viram aí no título desse vídeo, eu tô contando aqui pra vocês como é que foi que eu descobri minha gravidez e como é que foi aceito dentro da igreja, né? Pra quem não sabe, eu sou cristã. E eu fazia bastante vídeos aqui falando sobre vida com Deus e um monte de coisa. Acabei encerrando o canal por um tempo porque não tava dando engajamento. Mas agora eu acho que vai dar. Então vamos lá. 9 de outubro de 2021 aconteceu o fatídico fato de que o quê, gente? A cristã vulgo eu caí em pecado dia 9 de outubro. E aí, beleza. Quando foi dia 29 de outubro, eu descobri que eu estava grávida. Aí, nesse dia, eu fui e comprei o exame de farmácia no shopping e fui fazer no almoço. A louca. Na hora que eu coloquei do nada, 2 listras. E eu fiquei pronto. Acabei com a minha vida. E, beleza, eu lembro que no dia eu fiquei muito nervosa. Eu lembro que na hora eu mandei mensagem para 2 amigas que eram da mesma igreja que eu fazia parte na época. E eu contei, olha, preciso contar um negócio pra vocês e tudo mais. Aí eu contei o que aconteceu. E foi muito difícil, não vou mentir dizer que foi fácil, né? Foi um contexto, assim, totalmente fora do contexto que eu tinha sonhado pra minha vida. Na minha cabeça nunca passou, em hipótese nenhuma, em tirar o bebê. Embora eu tenha escutado isso algumas vezes, eu escutei isso de algumas pessoas diferentes. Eu escutei muitas vezes as pessoas perguntando: você vai manter? Daí, se você não vai manter, tira isso, tipo, toma um negócio, tem como você acabar com isso, seguir sua vida. Coisas assim do tipo, eu confesso que eu escutei sim, mas em nenhum momento isso passou na minha cabeça. Pra mim não fazia sentido eu fazer isso, aí eu pego e ferro com a vida de outra pessoa, no caso do João Pedro. No dia que eu soube, eu contei primeiro pra 2 pessoas da igreja, eu não contei pra ninguém da minha família logo de cara. Contei pra minha irmã depois que eu contei pras pessoas da igreja, porque eu achava que, assim, né, gente? Eu sabia que eu tinha eu tava num certo nível, assim, que eu sabia que eu tinha obrigações. Contei pra minha família logo depois, meus pais super me abraçaram como ninguém me abraçou na minha gravidez. Alguns dias depois, eu fui lá na igreja de novo e fui oficializar. Contei pra uma pessoa, tive um momento lá e eu contei. Escutei algumas coisas na época que me fizeram muito mal, assim. Eu lembro claramente de sair desse dia da igreja com vontade de cortar os meus 2 pulsos, porque eu escutei umas coisas assim que eu acho que nenhum ser humano na vida merece escutar. E eu escutei coisas como: se Deus quiser, Ele pode te dar um homem pra você casar, mas só se Ele quiser. Tá, você pecou nisso, saiba que Deus não tem mais obrigação nenhuma de fazer nada na sua vida. Eu lembro claramente de ter saído da igreja daquele dia com muita vontade de chegar em casa e escondida quando os meus pais estivessem dormindo. Eu durmo sozinha, então eu pensei logo, mano, vou cortar meus pulsos hoje porque não tem mais jeito pra minha vida. Mano, o que vai acontecer? Eu nunca me importei pelo fato de que eu ia ser mãe solo. De jeito nenhum. Filho não é vergonha pra ninguém. Vergonha é você viver um relacionamento em que você não é feliz e você permitir com que os seus filhos cresçam num ambiente tóxico. Eu não queria isso pro meu filho. Então, pra mim, isso nunca era vergonha. O que me deixava mais desesperada era o fato de que talvez eu nunca mais ia viver os planos de Deus na minha vida por conta de um erro que eu tinha cometido e que eu tinha me arrependido e que eu tinha assumido as consequências daquilo ali. Eu lembro que eu saí muito triste naquele dia, mas eu sempre fui muito assim. Eu esperava da vontade da parte de Deus que Deus me desse uma resposta. Se eu permanecesse naquele lugar ou se eu iria para outro lugar recomeçar a minha vida literalmente do zero. Na verdade, já fazia mais de 1 ano que eu tava orando por isso e eu comentei com pessoas que eu tava querendo transicionar de ministério por pelo menos 6 meses antes do fato todo acontecer. Eu escutei isso, eu fiquei muito revoltada na época, eu fiquei com muita raiva no meu coração. Eu orava muito para Deus na época, de madrugada, pedindo para que Deus me levasse.
Não era nem que Deus levasse o meu filho para ele, Deus me tirasse o João Pedro de mim. Mas eu pedia para que Deus me levasse, porque certamente eu não ia ter psicológico para criar uma criança naquele contexto. E eu lembro que na época também, depois de umas 3 semanas, não lembro desse ocorrido, uma pessoa veio falar comigo, dizendo que eu tinha que postar uma carta aberta o mais rápido possível. Eu falei, mano, eu não vou postar uma carta aberta agora no meu Instagram falando sobre isso só porque, desculpa, você quer. Eu tive uma ameaça de aborto em novembro, eu descobri minha gravidez no final de outubro, em novembro eu tive uma ameaça de aborto, e em dezembro eu também tive uma ameaça de aborto. E aí eu sangrei pra caramba. E eu lembro que no dia que eu comecei a sangrar do nada, eu lembro que eu falei pra minha irmã que eu não, mesmo que se eu tivesse perdido o bebê naquele momento, eu não ia mais permanecer naquele lugar. E beleza, eu fui no outro dia fazer uma ultrassom pra ver se tava tudo bem, já tava na época de fazer a primeira morfológica do primeiro trimestre. E o meu bebê tava normal, ele tava bem, ele tava até gordinho, inclusive. Mas ali eu tive certeza de que eu precisava recomeçar a minha vida em um lugar. Porque Deus realmente tinha um recomeço pra minha vida. E pensa, mano, você conseguiu perdoar essas pessoas? Como é que você tá vivendo dessa forma? Eu falei, gente, eu conheci Jesus na minha gravidez mais do que eu conheci sobre ele em anos da minha vida. Sobre a misericórdia de Deus mesmo na minha vida em poucos meses de uma gravidez do que eu conheci em toda a minha vida. E eu entendi que para ter um recomeço na minha vida com Deus, eu precisava sim perdoar aqueles que me ofenderam. E quando eu liberei esse perdão para essas pessoas, que com certeza já devem ter esquecido que isso aconteceu, mas eu perdoei, Deus falou muito claro no meu coração que todas as pessoas que me ofenderam nesse período, acusações, todo o julgamento que eu recebi das pessoas, não foi Deus querendo me punir, mas foi Deus me mostrando, tirando essa venda dos meus olhos, para que eu um dia pudesse fazer diferente com outras pessoas. Cristo permitiu que eu vivesse isso, não para me humilhar, porque nenhum filho é vergonha para ninguém, não para me fazer ser uma pessoa pequena, mas para poder te dizer aqui que Deus, ele é bom. Meu maior planejado da minha vida era ser mãe, com 35, 36 anos, 37 anos, e eu não tinha essa coisa muito louca, eu preciso ter um filho biológico na minha vida para eu ser completamente feliz. Eu não tinha essa vontade. Por mim, eu sempre quis adotar meus filhos. O João Pedro é uma criatura que tá aqui dentro da minha barriga, daqui a pouco ele começa a me chutar, inclusive, que me ensinou muito sobre a misericórdia de Deus. Ele me ensinou muito sobre o amor de Cristo. E então, assim, não tem como eu não olhar para o contexto da minha gravidez, não tem como eu olhar para o contexto de tudo que eu vivenciei nesses últimos meses e não olhar para Deus e dizer, Senhor, muito obrigada. Eu sei que essa história é um testemunho que gera vida em outras pessoas. Deus, ele é especialista em fazer novos começos. Deus, ele é especialista em pegar a parte mais bosta da tua história, pegar a pior parte do teu ser humano, da sua natureza humana, e transformar em graça, em transformar em beleza, em transformar em vida. Hoje eu estou feliz, eu vivi minha gravidez feliz, eu consegui tudo do que eu nem imaginava pro meu filho. Deus não tinha obrigação nenhuma de fazer nada na minha vida, não porque eu pequei, mas porque Deus nunca foi o meu empregado, Deus nunca teve obrigação, muito menos de me escolher. Mas sabe por que Deus, ele faz as coisas? Porque Deus é bom. Vocês têm noção, daqui a menos de um mês, ou eu não sei, eu vou estar segurando na minha mão, assim, o maior exemplo palpável da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Meu filho, ele é meu legado, ele faz parte ele é minha herança. E eu sei que Deus tem um propósito muito grande na vida dele. E por isso que eu não me calo. Por isso que eu não fraquejei em nenhum momento da minha gravidez. Porque eu sabia. Porque eu sei que através do meu exemplo da minha vida, o meu filho vai alcançar voos muito mais altos do que eu posso imaginar. O recomeçar com Cristo, para mim, foi libertador. Porque hoje eu entendo que
Não faz sentido nenhum eu ser enviada para os Estados Unidos, ou para a Espanha, ou para a Europa, whatever que seja, sendo que o meu coração não tá firmado no lugar certo. E hoje, de verdade, eu entendo que o meu ministério nem é sobre mim. Meu ministério é sobre vidas. E o melhor de tudo, é sobre Jesus. Porque nem esse contexto todo da minha história que eu tô contando pra vocês, que tudo que eu vivi, não diz respeito sobre mim. Não diz respeito nem sobre o meu filho. Diz respeito a quem Jesus é. A pessoa de Jesus. A pessoa de quem Deus é. Então, basicamente, esse foi o contexto que eu descobri minha gravidez e de como eu tenho vivido uma gravidez solo muito feliz e muito ansiosa. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado de certa forma. E se inscrevam no meu canal, porque eu vou postar muito conteúdo de maternidade, de vida com Deus e várias coisas. E é isso. Beijos, é nóis e tchau!